Jó, capítulo de número 14, versículo de número 7, diz: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, dará ramos como a planta. Esse texto, ele é muito poderoso, porque ele fala de uma impossibilidade. Uma árvore cortada, seca, morta, que vem à vida ao cheiro das águas. Eu me lembro que quando eu parei na frente desse texto, eu achei a poesia do texto de Jó extraordinária, até porque quem está falando de esperança é alguém que parece que não deveria ter esperança. Afinal de contas, é alguém que perdeu absolutamente tudo. Perdeu o filho, perdeu a esposa, adoeceu, e agora é uma reflexão de Jó sobre a vida, sobre esperança. Só que a coisa mais interessante, mais incrível desse texto é que Jó não está falando de uma árvore cortada. Como assim? Jó está falando de uma árvore que, se for cortada, é como se Jó estivesse falando para alguém que está de pé, que um dia, se ele cair, há esperança. É como se Jó estivesse dizendo para alguém que está vivo, que se um dia ele morrer, ele pode ressuscitar, que se um dia ele cair, Deus pode levantar, e ao cheiro das águas renovarão, e não cessarão os seus renovos. E essa é a maior loucura dessa palavra. É alguém que está bem, ouvindo que pode acontecer o dia mau. E sabe, ninguém, absolutamente ninguém espera o dia mau. Ninguém quer, ninguém acredita nele, mas o dia mau chega. E às vezes nós estamos no período do dia mau, mas não conseguimos lembrar dessa palavra. Jó está falando, se a árvore for cortada, ele está dizendo, olha, se for cortada, lembra disso aqui, não esquece. Se der errado, lembra disso aqui, há esperança. Se for cortada, há esperança. E as pessoas esquecem, porque o dia mau parece que é uma fumaça escura e cinzenta que nos tira a fé e nos rouba os olhares da cruz. E nós lidamos com gente sem esperança todos os dias. Alguém me parou esses dias numa igreja e disse para mim, quantos anos você tem? E eu disse, eu tenho 28. E ele ficou triste e disse, olha, não dá mais tempo para mim viver o ministério. Não dá mais tempo para mim viver o que Deus tem para mim, porque eu já tenho a tua idade, eu não vivi 1% do que você viveu. Ou seja, o dia mau está acontecendo, e aí a falta de esperança ficou clara nos olhos. Eu me lembro um dia, deixa eu contar, toda igreja tem uma irmã que Deus usa em profecia, e todo mundo tem medo dessa irmã. Na minha igreja tinha uma irmã, o nome dela é Isaura. E essa irmã, quando Deus usa em profecia, meu irmão, Jeremias 33:3, clama a mim e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que ninguém sabe. Sabe o medo? Eu me lembro que quando eu era jovem, recém-convertido, com 19 anos, quando essa irmã levantava em profecia, eu faltava me esconder debaixo do banco, porque eu dizia, vai que essa irmã conta. E eu me lembro que um dia eu estava saindo de um culto extraordinário, maravilhoso, aquela presença de Deus, e ela olhou para mim e fez assim. Eu fiquei pensando, vou ser promovido. Estava tão bom o culto, né? E ela olhou para mim e disse, Dave, você vai passar por um grande vale. Deus mostrou para mim. Aquela palavra me arrebentou, porque ninguém quer o dia mau. Ninguém quer que aconteça. Eu disse, como assim? Ela disse, não, o Senhor mostrou para mim você passando por um deserto muito grande, e você vai passar. Mas ela disse, você vai ter vitória no final. Só que quando nós sabemos do dia mau, parece que a esperança desaparece. Quando eu saí
da frente dela, eu saí orando o Espírito, dizendo: Jesus, que ela tenha sido carnal hoje. Que pelo menos hoje Deus, que o Senhor não usasse ela, pelo menos hoje foi carnal. E aí quando eu desci as escadarias da minha igreja, que eu cheguei lá, na frente, no estacionamento, um jovem olhou para mim e disse: eu falei, Deus está acalentando meu coração. Eu pensei, vai dizer: ó, tudo bem, Deus tem um plano contigo, Ele está cuidando de você, sabe? E ele olhou para mim e disse: Dave, se prepara, porque está vindo um deserto para você. Aquele dia, todo o sabor do culto foi embora. E eu cheguei na minha casa, kitnet, é onde eu morava. E eu falei para minha esposa: sobe, porque eu preciso conversar com Deus no carro. Ela subiu, porque a nossa casa era muito pequena, só tinha 2 cômodos, nunca daria para eu orar sem ela ver. Ela ia ouvir. Então ela subiu e eu fiquei dentro do carro. E eu me lembro que eu gritava. Eu dizia: Jesus, toca em mim, mas não toca na minha família, não toca na minha esposa, não toca no meu ministério. Me leva, Senhor, mas que eu não veja. E sabe, eu esqueci da palavra: Ele vai dar vitória. Eu só lembrei do deserto. As pessoas esquecem a esperança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Oh, aleluia. A árvore que se corta, a esperança, ao cheiro das águas, renovará, vai voltar à vida. Ao cheiro das águas, não é água, é ao cheiro. Se Ele quiser, volta à vida. Se Ele dizer que vai voltar a viver, você vai voltar a viver. Se Ele dizer que vai passar, vai passar. Esperança é crer em algo no meio de uma circunstância terrível, que os teus olhos não enxergam o final. Eu creio. Eu tenho esperança, por mais que os meus olhos não veem. O Senhor está levantando uma nova geração de jovens cheios do Espírito Santo, apaixonados pela palavra, fixados na rocha, que irão perseverar. Perseverar até o final.
há esperança para mim. Há esperança para você.